Se eu fosse planejar minha primeira viagem para a Itália hoje, esse seria o roteiro perfeito. Eu fiz essa viagem, foram 20 dias passando por cidades incríveis como Roma, Florença, Veneza, Verona e dirigindo por cenários de filme da Toscana. Esse roteiro serve como uma luva para quem vai para a Itália pela primeira vez em qualquer época do ano. E o melhor é que não é um roteiro genérico, é um roteiro que a gente fez, testou, viu o que funciona, o que não deu tão certo. E vou te apresentar aqui até os ajustes que eu faria se eu fosse fazer essa viagem hoje de novo. Tem ouro nesse vídeo. Então, se essa vai ser a sua primeira vez na Itália, fica comigo nesse vídeo inteirinho que eu te prometo que ele vai te ajudar a poupar tempo de salvar de perrengue e garantir uma viagem incrível num dos países mais legais da Europa. Então vamos nessa? Fala viajante, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Lila do Fui Ser Viajante e a Itália é um daqueles destinos que parece não ter fim. Tem opção para todo gosto, cidade histórica, natureza, gastronomia. Por isso, montar um roteiro para a Itália pode ser um pouquinho mais desafiador do que parece. Na prática, a gente tem o fator limitante do tempo e infelizmente não dá para conhecer tudo na mesma viagem. O grande desafio é escolher o que a gente vai colocar no roteiro e o que a gente vai deixar de fora dessa primeira viagem. Nesse vídeo eu vou te apresentar o meu roteiro passo a passo de 20 dias na Itália. É um roteiro bem redondinho que inclui aqueles clássicos que todo mundo quer ver na primeira viagem: Roma, Florença, Veneza, Itália e muito mais segredinhos. Além disso, vou também te dar dicas de deslocamento, como eu fiz a sequência das cidades e dica de bate e volta para você fazer a partir das grandes cidades da Itália. Mas antes da gente abrir o mapa e te mostrar cada uma das paradas do meu roteiro, a gente vai resolver uma dúvida essencial. Quantos dias são necessários para uma viagem bem aproveitada na Itália? Para sua primeira viagem na Itália, na verdade, anota essa dica para qualquer viagem que você vai fazer. O que vai determinar o seu roteiro é o tempo que você tem disponível. E na Itália é aquele básico bem feito. Se você tem até 8 dias, não adianta tentar inventar muito. Coloca no máximo 2 cidades. E a minha recomendação é que você coloque ali Roma e Florença e tente fazer no máximo alguns bate e volta a partir dessas cidades. Se você fizer menos deslocamento, você aproveita melhor cada um dos destinos. Inclusive, quando eu for detalhar o meu roteiro, eu vou te dar algumas opções de bate e volta saindo de Roma e saindo de Florença. Então você já consegue deixar o seu roteiro mais caprichado só com essas 2 cidades principais. Agora, se você tem 15 ou 20 dias na Itália, a brincadeira já começa a ficar boa. Você tem mais flexibilidade, consegue colocar mais cidades aí. Veneza, Florença, Bolonha, Milão, as cidades que você tem mais interesse em conhecer. Recomendo que faça os deslocamentos sempre de trem, porque é super eficiente. E outra dica, hein? Quanto mais antecipado você procurar a passagem de trem, melhor vai ser a tarifa. Então, escolheu a data da viagem, já começa a procurar as passagens de trem para fazer aquele roteiro mais econômico. E se você curte dirigir, topa alugar um carro no exterior, dá para fazer uns pedaços da viagem bem legais com o carro na Itália. A gente alugou o carro e fez uma viagem na Toscana que foi apenas perfeita e eu vou te contar tudo nesse roteiro. Então, bora ver o dia a dia? Vamos nessa! Meu roteiro começa em Roma e termina em Roma, porque foi a cidade onde eu marquei meu voo para chegar e para sair da Itália. É a cidade que mais recebe voo na Itália, então é muito provável que o seu voo chegue por lá também. E uma coisa muito importante que também vale para qualquer viagem que você vai planejar internacional: nunca pega o primeiro dia e o último dia da viagem e coloca várias atrações, já reserva passeio, não faz isso. Nesses dias mais folgados, porque pode ter algum imprevisto, você perder o trem, o voo atrasar, desses dias mais folgados. Então todo o meu roteiro vai ser baseado em começando em Roma, terminando em Roma, com esse dia da chegada e dia de ir embora mais soltinhos. Outra coisa que eu priorizei também é montar uma sequência geográfica lógica para a viagem, para não ficar perdendo tempo de deslocamento e também não gastando um monte de passagem de trem. Vou pro norte hoje, amanhã vou pro sul, amanhã eu volto pro norte. Não fiz isso, a minha sequência tá bem lógica, isso vai te ajudar a planejar também de uma forma mais econômica. E outra coisa importante, eu tentei também diminuir a quantidade de deslocamento. Sempre que eu chegava numa cidade grande, eu reservei pelo menos 2 noites naquela cidade para evitar que eu ficasse trocando a trota do dia. Parece que você tá ali conhecendo vários lugares, mas na verdade você tá ficando cansado, não vai aproveitar lugar nenhum. No final da viagem você vai sair com aquela impressão de: ai, será que eu conheci mesmo a Itália? Nossa viagem pela Itália começou por Roma. Eu recomendo que você fique pelo menos 3 dias inteiros em Roma. É uma cidade muito grande, tem muita coisa para ver, renderia até uma semana de passeio. Mas se você quer ver pelo menos o básico, recomendo esses 3 dias na cidade. E como é que você vai dividir esses 3 dias? O primeiro dia você pode fazer a Roma Antiga, que aí você vai ver o Fórum Romano, o Palatino e o Coliseu. Dica importantíssima, essa é uma das atrações mais concorridas do mundo. Os ingressos do Coliseu acabam muito rápido. Então, decidiu que vai viajar para a Itália, já vai lá e compra o seu ingresso pro Coliseu. Eu vou deixar o link aqui em cima, ó, que você já vê os preços certinhos, já reserva a sua data. É um ingresso concorrido demais.
Tem uma experiência que eu acho que vale muito a pena, que foi a que eu fiz, que é comprar um ingresso do passeio guiado pelo subterrâneo do Coliseu. É um passeio diferente, é uma área que nem todo mundo tem acesso, o ingresso comum não deixa você entrar nessa parte. E com a guia você consegue aprender muito mais, uma experiência muito mais aprofundada. Eu acho que vale muito a pena. Vou deixar o link desse ingresso aqui também para você dar uma olhada nos preços. E esse ingresso do Coliseu, ele é tipo 3 em 1, é o mesmo ingresso que dá direito a entrar no Coliseu, no Fórum Romano e no Palatino, e você pode aproveitar esse mesmo dia para conhecer outras atrações da Roma clássica, como a Fontana di Trevi, o Panteão, tudo que fica ali pertinho, numa caminhada. No meu roteiro, o segundo dia em Roma foi inteiro dedicado ao Vaticano. É um dia intenso, tem muita coisa para ver. Museus do Vaticano, Capela Sistina, Basílica de São Pedro, e também é um dia que eu recomendo que você compre os ingressos antecipados. Os museus do Vaticano acabam assim, ó, muito rápido, e eles dão acesso também a você ver a Capela Sistina. Então é um ingresso que você deve comprar agora se você já tiver a data da viagem. Já para entrar na Basílica de São Pedro não precisa ingresso, mas tem que encarar uma fila, porque eles fazem controle de segurança, todo mundo passa no raio-x. Outra coisa importante para entrar na Basílica é a roupa. Eles não permitem que você entre com roupa muito curta, com alcinha. Eles pedem que você vá sempre com a roupa mais composta, então fica atento na vestimenta nesse dia do passeio no Vaticano. Meu terceiro dia em Roma começou com a visitar um museu que eu era doida para conhecer, que é a Galeria Borghese. É um museu particular, ele tem ingresso reservado com hora marcada e recomendo que você compre antecipado também, porque acaba muito rápido. E o museu é muito legal, ele tem obras do Caravaggio, do Bernini, é realmente um espetáculo, vale muito a pena colocar no roteiro. Depois de visitar a Galeria Borghese, eu fui andando até Trastevere, que é um bairro super animado, tem sempre muita música, muito lugar para comer também, vale muito a pena você colocar por lá, ficar à tarde, curtir um happy hour e entrar pela noite. Tem um vídeo aqui no canal mostrando várias coisas que a gente comeu lá em Trastevere, curtindo a noite por lá, vale muito a pena você conferir, é um bairro incrível e precisa entrar no seu roteiro em Roma. Depois de Roma, minha próxima parada foi Florença. E, gente, que cidade linda! Eu fiquei completamente apaixonada. Eu recomendo que você fique pelo menos 2 dias em Florença. A cidade não é muito grande, mas rende muito. Tem muita coisa pra ver e fica tudo muito pertinho. Você vai andar muito ali pelo centro histórico, descobrir várias coisas. E em 2 dias em Florença, eu visitei o David e Michelangelo na Galeria della Accademia. Eu comi o sanduíche dell'antico vinaio, aquele famoso no mundo inteiro. Tem vários passeios legais pra fazer na cidade, também tem vídeo aqui no canal. Se você clicar e assistir, que tem roteiros incríveis e onde comer em Florença, dicas completas nos nossos vídeos. Depois desses 2 dias maravilhosos em Florença, a gente pegou o carro e começou a dirigir pelas estradas cenográficas da Toscana. Foi uma das partes mais legais dessa viagem. A gente já saiu do Brasil com a reserva de carro feita, tá? Vou deixar aqui também o link pra você fazer sua reserva de carro. É um site que a gente consegue fazer a cotação dos melhores preços e deixar tudo certinho. Pra reservar carro na Itália, precisa sim da permissão internacional de direção, a famosa PID. Você consegue no Detran muito fácil, eles pediram lá de fato pra gente apresentar a PID, e a gente conseguiu com a reserva antecipada deixar o carro já pronto pra gente retirar às 8 da manhã. Então a gente chegou lá, do ladinho da estação já tem a locadora, a gente conseguiu pegar o carro bem cedo e começar a nossa aventura pela Toscana. Foram 4 dias rodando pelas estradas da Toscana, passando por vilarejos, vinícolas, cidades lindas demais. Uma coisa que eu quero te falar é que nesse momento da viagem eu cometi nosso primeiro erro de planejamento e eu vou te explicar ele direitinho pra você não fazer o mesmo. A gente montou esse roteiro de 4 dias na Toscana, dirigindo de forma circular. A gente vai começar em Florença e terminar em Florença. No primeiro dia a gente visitou as cidades de Lucca e Pisa. A gente pegou o carro em Florença bem cedinho, dirigiu até Lucca, ficamos lá pela manhã, fomos à tarde para a cidade de Pisa. Eu recomendo, inclusive, que você, se quiser conhecer as atrações de Pisa, também compre os ingressos antecipados, porque olha que fila que tinha nessa cidade. Passamos o dia entre as 2 cidades e fomos dormir na cidade de Poggibonsi. Escolhemos Poggibonsi porque ela fica ali mais ou menos no meio da cidade que a gente queria visitar e ela servia como base. Pegamos um hotel para ficar 3 noites ali em Poggibonsi. E nossa ideia era fazer passeios bate e volta, saindo de Poggibonsi para os próximos destinos. No nosso segundo dia na região da Toscana, a gente dirigiu até a região de Val d'Orcia, que é uma região bem famosa pela produção de vinhos. A gente saiu de Poggibonsi bem cedinho e fomos até Montalcino, o primeiro vilarejo que a gente visitou, famoso pela produção de Brunello di Montalcino, um vinho caríssimo fora da Itália que você pode degustar lá. O vilarejo é um charme. Depois a gente visitou outros vilarejos, uns famosos, outros não. A gente visitou San Chirico d'Orcia, que é bem pequenininho, Pienza, que é um charme de lugar, vale muito a pena colocar no roteiro. E terminamos nosso dia em Montepulciano, que é outra cidade famosa pelos vinhos Nobili. Foi um roteiro cheio de lugares lindos que a gente visitou, mas aí vem um detalhe, né? Eu que fiz as degustações. O Rafinha, que estava dirigindo, ele fez ali, ó, só uma bicadinha vez ou outra no meu vinho, porque diferente do Brasil, a Itália não tem uma lei de tolerância zero para álcool, mas tem um limite máximo de consumo que eu vou deixar aqui para você. Então fica atento a isso, se você tiver um motorista, coloca lá o motorista da rodada, porque ele não vai poder beber muito vinho nesse dia não, tá? E aí depois desse dia inteiro de passeios, a gente teve que dirigir de volta até Poggibonsi. E aí que eu acho que a gente errou no planejamento.
porque ficou bem cansativo. Hoje, olhando de volta, eu preferia ter reservado um hotel na nossa última cidade, que era Montepulciano, e ter dormido por lá mesmo. Essa coisa de dirigir de volta de noite, já no escuro, tava muito cansativo, eu achei que não valeu tanta pena assim. A gente não trocou de hotel tantas vezes, o que fica menos cansativo. Por outro lado, tinha esse pedaço deixado aí todos os dias para voltar pro hotel. No nosso terceiro dia na Toscana, a gente foi visitar 3 cidades na sequência. A gente saiu de Poggibonsi bem cedinho e fomos para San Gimignano, a cidade das torres medievais, muita gente chama até de Manhattan medieval. Uma cidade maravilhosa, tem um dos melhores sorvetes do mundo para você provar por lá. Rende até um dia inteiro de passeio, mas a gente ficou meio-dia, a gente ficou a manhã inteira por lá. Na hora do almoço, fomos para Monteriggioni, que é uma cidade minúscula, uma fortaleza toda cercada. Ela foi inclusive citada no livro do Dante, A Divina Comédia. É tão pequenininha que em meia hora você consegue conhecer tudo, porque ela é realmente assim, ó, titica demais. E a terceira cidade que a gente viu nesse dia foi Siena, que pra mim é uma cidade que merecia mais do que esse meio período que a gente reservou, tá? Siena tem muita coisa pra ver. A gente viu a Piazza del Campo, onde é realizado o Palio di Siena, das maiores festas da Itália. E visitamos também o complexo do Duomo, que aí tem o Duomo, que é um dos mais bonitos que a gente viu, inclusive, acho que é a igreja mais bonita que a gente visitou nessa viagem. Tem o Museu do Duomo também, que você consegue ver as peças que ficavam na igreja, que hoje estão guardadas no museu, e dá pra ver o batistério, enfim, tem um complexo de atrações ali pra você visitar. Foi o que a gente conseguiu fazer no período da tarde, mas olha, a cidade tem muito mais a oferecer. Se eu pudesse, teria pelo menos dormido a noite em Siena, ou ficado um dia inteiro por lá, porque a cidade rende. A gente, infelizmente, não reservou esse hotel em Siena, e eu acho que esse é um dos maiores arrependimentos que eu tenho nesse roteiro. Faça isso se você puder. A gente voltou para dormir em Poggibonsi, para no dia seguinte a gente seguir para o nosso próximo destino na região de Chianti. Nesse quarto dia, a gente enfim fez o check-out no hotel de Poggibonsi, colocamos todas as coisas no carro e seguimos para Chianti, que é uma região também bem famosa na Itália para a produção de vinhos. Tem vinícola pra caramba nessa região, você pode escolher qual você quer visitar. A gente visitou a vinícola de Verrazzano, vou deixar aqui no card também, tem toda a experiência detalhada para você. E depois da visita à vinícola, a gente foi para a cidade de Panzano, em Chianti, que é uma cidade estratégica dentro do nosso roteiro. A gente escolheu um hotel para ficar ali, para ficar mais perto de Florença, para voltar no dia seguinte, e porque a gente reservou uma experiência para jantar nessa cidade, que é totalmente diferente de tudo que a gente viveu na Itália. A gente foi conhecer a Macelleria Cecchini. Se você assistiu o Chef's Table, talvez você lembre do episódio com o Dario, o açougueiro que ficou famoso no mundo inteiro. Pois o lugar que ele tem as experiências é exatamente nessa cidade, Panzano, em Chianti. A gente reservou nosso lugar no jantar, pelas refeições comunitárias, todo mundo vai lá e é tipo uma festa. E a gente foi participar. Reservamos com muita antecedência o nosso lugarzinho lá e foi uma experiência bem legal. Tinha gente do mundo inteiro na mesa, bem divertido, nós tava cercado de italiano também, um pessoal assim super pra cima, foi uma experiência bem bacana. Vou deixar a dica pra você também, pra você reservar se você quiser viver essa experiência, que é um lugar incrível. E essa escolha de dormir em Panzano, em Chianti, foi bem estratégica. Primeira coisa, porque ia rolar toda essa festa no Dario, tem vinho liberado na experiência, a gente não ia dirigir depois. A gente já ficava ali, ó, dormindo do lado da Macelleria mesmo. A gente pegou um Airbnb bem pertinho. E no dia seguinte a gente já estaria bem mais perto de Florença para voltar com o carro, dirigindo e entregar o carro lá na locadora. Então foi bem estratégica essa escolha. Eu acho que aí a gente acertou muito. Fora quando a gente dormiu já em Panzano, em Chianti, pra ir no outro dia de volta para Florença, eu abri aquela janela com aquele cenário lindo da Toscana. Não tem como esquecer esse dia. Foi um dia muito especial do nosso roteiro. Essa parte da nossa viagem na Itália, rodando ali pelas estradas da Toscana, foi um dos momentos mais especiais do nosso roteiro na Itália. Eu amei cada segundo. Foram 4 dias, e se eu pudesse teriam sido uns 7, porque tem muita coisa linda pra ver, uma gastronomia maravilhosa, os vilarejos são muito lindos. Eu amei cada segundo, gente. Se você quiser conferir o nosso roteiro na Toscana no detalhe, cada um dos dias, o que a gente fez, cada cidade que a gente visitou, tem um link aqui na descrição com um post no blog constando cada detalhe. E outra coisa, tá? Se você não puder ou não quiser dirigir na Itália, não tem problema. Tem como fazer muitos desses passeios, bate e volta, saindo de Florença. Você consegue visitar Lucca e Pisa, por exemplo. Você consegue visitar as regiões vinícolas. Eu vou deixar também aqui na descrição alguns links de passeios de agências que operam esse tipo de passeio saindo de Florença para você conferir o preço. No dia seguinte, a gente pegou o carro então e dirigiu de volta para Florença, devolvemos o carro na locadora e ficamos com um roteiro bem soltinho ali em Florença também. Colocamos nossas malas num guarda-volumes ali mesmo na estação e ficamos o dia passeando pela cidade, curtindo um pouquinho mais do clima de Florença, porque a gente teria um trem para pegar no final da tarde rumo à cidade de Verona. Daí chegamos em Verona no finalzinho da tarde, fizemos nosso check-in no hotel, foi uma noite ali também sem roteiro,
para o dia seguinte começar o nosso passeio em Verona. Ficamos 2 dias inteiros na região de Verona. O primeiro desses dias, a gente ficou na cidade de Verona mesmo, conhecendo as atrações dali da cidade. Visitamos a Arena de Verona, Castelo San Pietro, Piazza dell'Erbe, todo o roteiro clássico de Verona. No segundo dia, a gente fez um bate e volta saindo de Verona até a cidade de Sirmione, para conhecer o Lago de Garda, que é o maior lago da Itália. E, gente, que lugar maravilhoso. A cidade também é uma fofura, valeu muito a pena. Foi um bate-volta que a gente fez de ônibus, sem complicação. Chegamos de manhã na estação, compramos a passagem, fomos, voltamos e foi delicioso. Voltando de Sirmione, a gente ainda dormiu em Verona mais uma noite para pegar o trem no dia seguinte, bem cedinho, rumo ao nosso próximo destino, que é a maravilhosa Veneza. Ficamos também 2 dias inteiros em Veneza. Nesse primeiro dia a gente chegou lá muito cedinho, tava o sol nascendo ainda na frente da estação quando a gente desembarcou, então nosso hotel não estava liberado para check-in, a gente colocou nossas malas num guarda-volumes do ladinho do hotel e saímos para explorar. Fizemos aquele roteiro clássico por Veneza, a Ponte Rialto, Piazza San Marco, todos aqueles passeios clássicos que todo mundo conhece. O nosso segundo dia em Veneza, a gente foi fazer o roteiro das ilhas, visitamos Murano, Burano e Torcello, e foi um dia pra lá de especial. Os cenários são muito lindos também, eu fiquei apaixonada por cada uma das ilhas que a gente visitou. Tem vídeo aqui no canal mostrando todos os passeios que a gente fez, também vou deixar aqui no card pra você conferir. No dia seguinte a gente pegou o trem mais uma vez pro nosso próximo destino, agora chegou a vez de Bolonha. A gente escolheu Bolonha porque a gente tem um apelo pela gastronomia. E Bolonha é a capital gastronômica da Itália, né? A gente queria muito provar as comidas da região da Emília-Romana. A gente reservou 3 noites inteiras na cidade. O nosso primeiro dia, logo que a gente chegou, o hotel já estava liberado, conseguimos deixar nossas malas lá e já saímos para explorar. Fizemos o roteiro clássico ali do centro de Bolonha. No segundo dia, a gente planejou um bate e volta e fomos até a região de Modena e Maranello para visitar a Ferrari. A gente também adora a Fórmula 1, então vamos conhecer os 2 museus da Ferrari que ficam nessa cidade. O terceiro dia, a gente tinha planejado também um outro bate e volta saindo de Bolonha para a cidade de Ravenna, que é muito famosa pelos mosaicos bizantinos que tem na cidade. Mas aí eu confesso para você que o cansaço já estava batendo, a gente não estava mais com muita disposição para fazer mais um bate-volta, e aí é o benefício de você ter esse roteiro mais flexível. Porque essas passagens de bate-volta você não precisa comprar antes, você consegue comprar lá porque são trens regionais no mesmo preço que você compraria antecipado ou na hora. A gente desistiu do bate-volta de Ravenna, então ficamos mais um dia em Bolonha aproveitando da gastronomia de outros lugares que a gente não tinha visitado na cidade ainda, e foi um roteiro maravilhoso. Também tem vídeo aqui no canal. Depois desses 3 dias com muita gastronomia em Bolonha, a gente voltou para Roma, para a última parte da nossa viagem. Ficamos 2 dias em Roma nesse final, um dia inteiro e o último dia que era o dia da volta, que eu falo que eu deixo um roteiro sempre mais livre. Nesse primeiro dia da parte 2 de Roma, você pode escolher se quer fazer um bate e volta ou aproveitar Roma mais um pouquinho. Se ficar em Roma, eu garanto a você que vai ter muito mais lugar para você visitar. Se você quiser fazer um bate e volta, eu vou deixar a sugestão de Caserta, que é uma cidade muito pertinho de Roma e que tem um palácio muito lindo para você conhecer também. Fica aí como sugestão de bate e volta saindo de Roma. A gente escolheu ficar na cidade de Roma mesmo, curtimos mais um pouco da cidade, comemos muito bem. Tem vídeo aqui no canal mostrando as comidas, tá? É só você clicar aqui e assistir, porque tem muita dica de lugar pra comer bem barato em Roma. E com isso a gente completou os 20 dias do nosso roteiro perfeito na Itália. Gente, foi uma viagem muito bem aproveitada, a gente comeu muito bem, visitou cidades lindas, e esse é um roteiro que cabe perfeitamente em qualquer época do ano. Tanto incluindo cidades clássicas, quanto aquele temperinho fora do óbvio, como essa passagem por Bolonha, que eu acho que vale muito a pena. Você pode conferir todo o nosso roteiro nessa tabela aqui do lado. Tem a cidade que a gente passou, onde a gente aproveitou cada um dos dias, e a cidade onde a gente pernoitou também, incluindo as opções de deslocamento. É uma tabela super completa. Você pode dar um print aqui agora, ou você corre aqui na descrição que tem um link que a gente disponibilizou para você baixar a tabela também e aí planejar sua viagem com esse roteiro perfeito na Itália. Se você montar sua viagem na Itália baseado no nosso roteiro, deixa um comentário aqui que a gente quer saber como foi sua experiência, que cidade você gostou mais. E se você gostou desse vídeo também, já deixa um like para fortalecer o nosso trabalho. Aqui do lado tem nossa playlist inteira de vídeos da Itália e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão, tchau, tchau!